Olá, queridos estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química. E essa videoaula trata da correção comentada de algumas das questões passadas no PCD de número 20. Esta é a parte 2 da correção. Quando se adiciona o indicador fenolftaleína a uma solução aquosa incolor de uma base de arrênios, a solução fica vermelha. Se a fenolftaleína for adicionada a uma solução aquosa de um ácido de arrênios, a solução continua incolor. Quando se dissolve cianeto de sódio em água, a solução fica vermelha após a adição de fenolftaleína. Se a fenolftaleína for adicionada a uma solução aquosa de cloreto de amônio, a solução continua incolor. Letra A. Explica o que acontece no caso do cianeto de sódio utilizando equações químicas. Então, cianeto de sódio é um sal. Ao solubilizar em água, ele forma cátio Na+, mais o ânion Cn-, né? Produto de antissociação iônica. O cianeto, o ânion cianeto, tá? Ele vai reagir com a água, tirando de uma molécula de água um hidrogênio, tá? E aumentando a concentração de íons, neste caso dos ânions, hidroxila no meio. Então, como consequência, o meio ele se torna mais alcalino, mais básico. E ao adicionar fenolftaleína, a solução apresenta cor vermelha. Explica o que acontece no caso do cloreto de amônio utilizando equações químicas. Mais uma vez, nós vamos observar uma hidrólise salina, já que o cloreto de amônio é um sal. Tá? Cloreto de amônio em água, ele dissocia na corrente de dissociação iônica, formando o cátio amônio, NH4+, e o ânion cloreto. O cátio amônio, neste caso, vai reagir com a água, só que aí quem fornece o hidrogênio, quem perde o hidrogênio neste caso, é o cátio amônio para a água. E aí formando NH3 aquoso, que é amônia, mais cátions H3O+. Esses cátions H3O+, são indicadores de que a solução se tornou mais ácida. E por isso, adicionando a fenolftaleína, esta solução ela continua incolor. O grau de dissociação de um monoácido é 10%. Ao dissolver 5 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido M aquoso PETS, a quantidade de moléculas ionizadas. A gente tem que o grau de ionização, já que a gente está tratando de molécula, a gente fala de grau de ionização, é dado pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, se o grau é 10%, ou 0,1, é igual a x dividido por 5 vezes 10 a 23, que é a quantidade de moléculas dissolvidas. Fazendo essa conta, x é igual a 0,1 vezes 5 vezes 10 a 23, x é igual a 5 vezes 10 a 22 moléculas ionizadas. A quantidade de moléculas não ionizadas. Então, você tem o número de moléculas dissolvidas, que é 5 vezes 10 a 23, ou 50 vezes 10 a 22, mexendo um pouquinho com a forma como a notação científica é apresentada. O número de moléculas ionizadas nós descobrimos na letra A, que é igual a 5 vezes 10 a 22. Para descobrir as não ionizadas, é só pegar o valor da quantidade de moléculas dissolvidas, subtraído o valor da quantidade de moléculas ionizadas. Fazendo essa conta vai dar 45 vezes 10 a 23 moléculas não ionizadas. A quantidade de cátions H+ em solução. Nós temos no início a questão nos dá a informação que trata-se de um monoácido. O monoácido, a proporção entre molécula e cátions H+ formados no meio é a seguinte: uma molécula, a cada molécula forma-se um cátion H+. Portanto, se eu tenho 5 vezes 10 a 22
moléculas ionizadas, eu terei 5 vezes 2, 10 elevado a 22 cátions H+. Já a quantidade de ânions em solução, uma molécula produz um cátion, consequentemente essa mesma molécula também produz um ânion. Se a gente tem 5 vezes 10 elevado a 22 moléculas ionizadas e tem 5 vezes 10 a 22 cátions presente no meio, cátions H+, portanto a quantidade de ânions será igual a 5 vezes 10 a 22 ânions. Em relação a substâncias NaOH, NH3, AlOH3, FeOH2 e FeOH3, dando o nome: hidróxido de sódio, amônia, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. A única afirmação correta é: as afirmativas elas tratam sobre a solubilidade e a força da base, né? Porque a letra A pergunta: são todas as bases solúveis em água? Letra B, afirma: todas são substâncias iônicas. Letra C, todas se ionizam em meio aquoso. O hidróxido de sódio é uma base forte, todos se dissociam em meio aquoso. Então vamos relembrar em relação à solubilidade, tá? Quais são as bases solúveis, os hidróxidos? Os hidróxidos que contêm metais alcalinos e amônio na composição. Pouco solúveis, hidróxidos de metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio, e insolúvel os demais hidróxidos, inclusive o hidróxido de magnésio. Então, se dentre esses exemplos identificar que tem alguma base que não é solúvel em meio aquoso, como consequência ela também não ioniza, né? Porque primeiro, para ionizar, precisa ser solúvel. Então a gente tem hidróxido de alumínio e os hidróxidos de ferro, eles não são solúveis em meio aquoso, então eles consequentemente não ionizam em água, tá? Em relação à força das bases, a gente sabe que estudamos que os hidróxidos que contêm ou alcalinos terrosos, eles são considerados como bases fortes. As demais não são bases fortes, ou moderadas ou fracas. Portanto, ao analisar cada um desses, identificamos que o hidróxido de sódio é uma base